A Atalanta vencendo o Real Madrid, o jogaço entre PSG e Barcelona e uma possível zebra chamada Sevilha. Minha amigo, a Champions tá aí de volta, então vamos dar uma olhada nos jogos e ver o que vale ou não assistir nessas oitavas da maior competição europeia de futebol. Bom, para começar, já falando de RB Leipzig e Liverpool, que promete dar muito mais emoção do que deveria, né? Quem olha no papel o time inglês não tem dúvida quem vai vencer o confronto, mas a realidade é bem diferente, viu? Por vários motivos. Primeiro que o time alemão vem em um melhor momento, em uma série de vitórias e talvez o único que ainda briga com o Bayern de Munique pela liderança da Bundesliga. Já são 4 vitórias seguidas que dá confiança para Nagelsmann e companhia. O oposto do que acontece na Inglaterra, né? O Liverpool vem de uma péssima sequência de jogos, entre elas uma derrota feia para o Manchester City e com sérios problemas de escalação. Com todos os zagueiros machucados, Klopp se viu obrigado a usar Fabinho e Henderson com a dupla de zaga. E agora as coisas complicaram ainda mais, né? Os Reds contrataram Ozan Kabak e Ben Davies para a posição, só que é complicado confiar um mata-mata de Champions em 2 jogadores sem experiência na competição. E com o Fabinho também machucado, o treinador vai ter que fazer mágica para ajustar seu sistema defensivo para terça-feira. Eu apostaria atualmente no Leipzig, mas é um jogo para ficar de olho. Vou chutar aqui, 2-1 para o time alemão. Tô me sentindo ousado hoje. Agora, o jogo que todos estão esperando para terça é outro, né? Estamos falando de PSG e Barcelona em Barcelona. Um jogaço que só não vai ser melhor porque Di Maria e Neymar estão fora da partida, pelo menos da primeira, né? O Barcelona, entre trancos e barrancos, conseguiu encontrar um pouco o caminho dos resultados nos últimos jogos, mas depende de Messi mais do que nunca. O time catalão vê sua chance de passar nas oitavas com a ausência de Neymar no adversário. Digamos assim, com Neymar fora, o jogo ficou mais equilibrado. Não que o time francês esteja em um bom momento, né? Mas o Barcelona anda meio traumatizado de mata-mata, principalmente de Champions League. Algo que vale observar nesse jogo é como que Pochettino vai organizar o ataque sem 2 dos principais jogadores e se vai conseguir criar o suficiente durante a partida. O Barcelona não é um clube de meio de tabela da Ligue 1 e isso não pode ser esquecido. Outro detalhe é como o ataque do Barcelona vai render em um jogo de mata-mata, né? Recentemente foi eliminado da Supercopa da Espanha para o Bilbao e perdeu de 2-0 para o Sevilha na Copa del Rey. Bem contrastante com os 23 gols nas últimas 8 partidas da La Liga. Será que aproveita a chance contra o Paris? E mais importante, será que o Neymar volta para o segundo jogo? Olha, nesse primeiro jogo, 2-1 para o Barcelona, o que talvez seja pouco para enfrentar o PSG em Paris, talvez com o Neymar daqui 2 semanas. Sevilha e Borussia vai ser um jogo rejeitado pelo público, principalmente por ter Cristiano Ronaldo jogando ao mesmo tempo em outra partida. Só que é uma das partidas com maior potencial de zebra, que eu nem sei se podemos chamar assim, né? O Sevilha vem em um bom momento, bateu o Barcelona na Copa del Rey, segue entre os 4 na Liga Espanhola, conseguiu reforços como Rakitic e Papu Gomes, o que deixou o elenco caprichado para esse mata-mata da competição. Já está 8 jogos invicto e enfrenta o Borussia em uma situação contrária. Mesmo começando a Bundesliga como o segundo nome da competição, o Borussia Dortmund amarga a 6ª colocação e vem aos tropeços no Nacional. Mesmo com um ataque eficaz, o time alemão toma muitos gols e isso gera uma certa desconfiança em jogos importantes. O Sevilha, sendo o atual campeão da Liga Europa, ele seria a minha aposta para esse jogo. Isso em um jogo de muitos gols, assim um 3-1 para o Sevilha. Essa é a minha aposta. Porto e Juventus traz um confronto muito mais interessante individualmente do que um jogo propriamente dito, né? O Danilo enfrenta o clube que o trouxe para o futebol europeu e Cristiano Ronaldo volta a Portugal para bater contra o clube onde ele marcou o Puskás, isso quando ainda vestia as cores do Manchester United. O Porto tem um desfalque complicado, que é o do Otávio no meio campo, e sem peças efetivas para reposição, enquanto a Juve perdeu o Arthur por causa de uma lesão poucos dias atrás. A velha senhora entra com a responsabilidade de se classificar, algo puramente psicológico, né? Depois de contratações de peso e de um Cristiano Ronaldo, que não está acostumado a perder essa competição. Bom para o Porto, que pode aproveitar isso a seu favor, né? Principalmente jogando no estádio do Dragão. O Porto deve engrossar o jogo e eu apostaria em um empate, algo como um 1-1 aí nessa primeira partida. O Atlético de Madrid e o Chelsea na outra semana coloca a boa fase dos colchoneiros em xeque. Não que uma derrota para o clube inglês seja uma grande zebra, mas o Atlético chega como líder da La Liga, com vitória sobre Sevilha e Barcelona, invicto a 12 jogos e com a continuidade de um trabalho de Simeone que dá frutos já há um bom tempo. O Chelsea, por outro lado,
tenta se reerguer depois de um grande gasto com contratações e a recente chegada de Tuchel no comando da equipe. O time inglês parece estar melhor que antes, com o meio-campo mais organizado, mas ainda falta muito para podermos afirmar qualquer coisa, né? A derrota aqui seria um golpe muito mais pesado para o time de Madrid. O jogo que deveria acontecer no Wanda Metropolitano foi alterado para a Romênia pela situação agravante da pandemia em território espanhol. Eu acredito que uma vitória suada do time do Simeone aqui, com direito a golzinho de Luizito Soares, algo como um 2-0 ou 2-1. Lazio e Bayern já é uma partida com um favorito bem claro, né? O Bayern de Munique conseguiu a façanha de conquistar 6 títulos em apenas uma temporada. Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Champions League, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. E chega agora embalado com um timaço que ainda parece imparável. A máquina de destruição alemã não está tão bem como no ano passado, tem alguns problemas defensivos, só que a Lazio não é um adversário que deve complicar tanto quanto todo mundo acha. O time italiano vive uma fase meio complicada, com vitórias magras e um jogo apoiado em apenas um jogador, Ciro Immobile. Ah, Lucas, mas ganhou as últimas 6 partidas da Série A. Cara, enfrentou pouquíssimos times de peso, no máximo a vitória contra a Roma pode ser considerada aqui. E contra o Bayern, o buraco é mais embaixo, né? Eu apostaria em um jogo com gols, muitos gols. Um 3-1 ou 4-2 para o Bayern de Munique. Talvez a Lazio ainda consiga se segurar jogando em casa, mas o resultado deve ser o Bayern classificar. Atalanta e Real é um jogo que promete muito, porque apesar da gente se esperar muito desses dois times, a Atalanta pela campanha que fez a temporada passada e o Real, bem, por ser o Real Madrid, né? Os dois times têm graves problemas de elenco. O time italiano perdeu o Papo Gomes e não tem tanta intensidade como no ano passado. E o Real perdeu metade do elenco por lesões, sem Hazard, Sérgio Ramos, sem Federico Valverde e sem Lucas Vázquez. Zidane vai ter sérios problemas em montar um grupo competitivo nessas oitavas de final. O treinador francês chega muito pressionado para a competição e uma eliminação aqui seria quase garantia de demissão dos blancos. É um jogo que promete muito, mas deve ser nivelado por baixo. Eu acredito que essa primeira partida deve ficar um 0-0 ou 1-1. Bem, a última partida também tem um favorito bem claro contra um time que pode dar mais trabalho do que todo mundo espera. Manchester City e Borussia Mönchengladbach é o jogo que todo mundo aposta no City. Eu inclusive aposto nele, mas não vai ser um jogo tão fácil não, viu? O time alemão já bateu Bayern de Munique e Borussia Dortmund em 2021 e vem em um ótimo momento com jogadores focados em fazer bonito nessa Champions League. É um time complicado e o City vai ter trabalho tanto ofensivamente como defensivamente. Esse time do Guardiola chega com um dos favoritos da competição, com uma crescente de desempenho principalmente em questões defensivas. Os Citizens têm tudo para chegar muito longe na Champions, e essas oitavas de final vão ser o teste para esse elenco, né? A Alemanha, as coisas deveriam complicar ainda mais, só que uma das grandes vantagens é que a partida não vai ser na Alemanha. Ela foi alterada para a Hungria, o que tira um pouco a vantagem de mando do clube alemão. Apesar de achar que o City se classifica no fim, eu apostaria em um jogo mais pro lado do Borussia nessa primeira partida. Talvez um 2-1 pro time da casa ou um 2-2 sofrido. Quem sabe? Bem, essas foram as minhas apostas aqui nas oitavas de final da Champions. E se você curtiu, já deixa o like. Não esquece também, de colocar as suas apostas aqui na caixa de comentário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.